bem-vindas ao podcast mais rico do Brasil comigo, Tainara Araújo. E olha que nós trouxemos hoje um convidado que vai destravar a sua mente. Ô maravilha. Mas antes disso, eu quero te trazer aqui uma notícia, uma novidade. É muito bom, né? A empresa iGreen. E o que é que ela faz? A iGreen, ela trabalha com energia limpa. Você acha que 5% de desconto na sua conta de luz é bom? Então, imagina só se você tiver 20%. Isso é possível com a iGreen. Entra aqui, acessa esse QR Code que está aqui e fale com um dos licenciados para que você venha saber muito mais sobre essa empresa. E olha só, hein? Ela é também da empresa Vibra. E a Vibra, ela é a maior distribuidora dos postos da Petrobras. Maravilha, então você já sabe aí que é uma empresa gigantesca. Acessa e já adquire o que é seu por direito. E vamos embora então ao que importa. Hoje eu trouxe aqui um convidado que ele é fundador do Instituto Simas. Maravilha, eu quero até que ele fale, tá bom? O motivo qual que veio esse Simas, que maravilha. E uma coisa assim maravilhosa que é o destrave no online, né? O motivo qual que veio esse destrave no online. Já foi para mais de 10 países já. Olha só que chique, hein? Que maravilha. Já levando o seu conhecimento. Eu estou aqui hoje com o Lucivaldo Santos. Lucivaldo, bem-vindo ao podcast com Tainara Araújo. Bem-vindo. Obrigado, Tainara. Estou muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. Vamos trocar aí algumas informações, algumas ideias. Sim, com certeza. Lucivaldo, eu vi aqui que isso está até no seu Instagram, né? Que você no comecinho, você nasceu em uma comunidade, né? E ali você viu que a chave para poder mudar de fato era o quê? Era o conhecimento. Então eu quero que você traga aí pra gente como é que foi isso. Legal, bacana. Eu gosto muito dessa história porque eu acredito que vai inspirar muitas pessoas, às vezes vai ajudar muitas pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Que eu vivi. E eu sei que isso vai inspirar de alguma forma para que as pessoas vão em busca de construir uma história realmente que vale a pena, né? E lá atrás, na minha infância, meus pais eles vieram do Nordeste para São Paulo e foram para uma. Hoje a gente fala nome bonito, comunidade. Né? Antigamente era favela Favela mesmo. mesmo. Favela, Favela mesmo. favela mesmo. Aí escolheram Era lá isso mesmo. um lugar em Santo André, né? E ali minha mãe, meu pai e mais alguns irmãos começamos a nossa vida ali, né? E eu perdi meu pai aos 9 anos de idade, né? Então eu tive que amadurecer muito novo, Muito novo, né? assumir responsabilidades também muito novo, né? E eu olhava para minha mãe, ela, na época, ela era empregada doméstica, tinha que trabalhar em 3 lugares para cuidar de 4 filhos, né? E mais um que ela adotou ainda tinha Eita. isso, né? Ela acabou ajudando uma pessoa, uma vizinha, adotou um bebezinho. Então me vi com 10 anos de idade, falei: "Se eu não fizer alguma coisa, vai ser muito difícil", porque comida em casa era doada, a roupa doada, brinquedo também doado. Então, a gente tinha uma vida muito limitada e difícil, né. Eu lembro até que quando chovia, as paredes do barraco, o morro descia, derrubava as paredes. Aí no Caracas. outro dia, era uma união de toda a comunidade ali para refazer os barracos, Refazer no os caso, né, barracos que novamente. que foram destruídos pela chuva. Caracas. E essa cena eu vivi muitas vezes. Então, desde novo, eu entendi o seguinte: eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. E aí eu fui conversar com minha mãe e falei: "Não, eu preciso trabalhar". 10 anos de idade, naquela época as crianças trabalhavam, Pô, né, hoje hoje em tem dia não pode. várias limitações, mas naquela época a gente trabalhava. Então eu conheci uma vizinha que ela fazia bonecos de gesso, pintava e vendia, nos comércios locais ou na feira, né. Eu acabei, entrando para fazer isso, ajudando, ela e fazia ali um dinheirinho. Fiquei por 2 anos fazendo isso. Até que depois eu entrei num lava rápido, olha só, com 12 anos de idade, lava rápido e já vendo aquela situação.
já com pessoas mais velhas trabalhando ali, porque eu era a única criança de 12 anos de idade, 12 né. anos, né. E eu falei: "Não, mas eu preciso, ajudar em casa", né. E eu fui ajudar, só que aquele ambiente, estar naquele ambiente me incomodava. Porque eu acho que a gente sempre precisa procurar um contraste, e sempre tem um contraste na vida, né. Que é, se tem uma pessoa que está bem de vida, e tem uma pessoa que está com a vida limitada, é porque aquela pessoa tem uma vida boa, com recursos, ela fez alguma coisa. O que será que ela fez para chegar naquela situação? Então eu comecei a olhar muito para isso, sabe, olhar para as pessoas que tinham condições, às vezes, era limpando um carro, às vezes era lavando um carro, às vezes era ali conhecendo as pessoas que você acaba fazendo amizade, e eu: "Opa, o que que você faz? Trabalha com o quê?" Isso é bem difícil, hein, com É, 12 anos de idade é. já ter, esse pensamento, Muito né. É muito muito difícil. difícil, porque é aquilo, né, você olhar para sua realidade e procurar nos ambientes formas de você evoluir. E aí, aqui a gente não tá nem falando ainda da principal chave que eu gosto de falar hoje nas redes sociais, que é o conhecimento, que na verdade tudo muda quando você busca conhecimento. Abre muitas portas, né. Eu acredito muito nisso. Então, o conhecimento que vem, às vezes é conhecimento através de uma história, às vezes é o conhecimento através de um livro, às vezes é o conhecimento através de um filme que você assiste, é você olhar com essa preocupação de aprender. Então, todas as vezes que eu conversava com alguém, eu queria entender a história e eu trazia isso para dentro da minha realidade, para eu tentar mudar a minha realidade, sabe. O que que eu posso aplicar daqui e realmente eu vou conseguir, subir um degrau nessa escada do conhecimento que se apresenta para a vida, né. E foi assim lá atrás, buscando conhecimento, olhando para minha realidade e procurando sempre, mudar essa realidade. E é interessante, porque hoje eu estava olhando no meu Instagram, tô lendo um livro chamado Mentalidade, do Pablo Palcar, né, que o Eu vi né, você lá viu no lá, né. teu vi. E o Pablo, ele fala muito essa questão de mentalidade, que é uma coisa que eu defendo também dentro do digital. E para você ter bons resultados, você precisa mudar a forma de Sim, pensar, né. Não só quando você muda a forma de pensar, o resultado ele vem junto, né. vem Depois a gente pode junto. falar até mais profundo sobre isso. Vamos sim, com certeza. E esse inconformismo, esse incômodo da realidade, me fez olhar para o empreendedorismo. O que que eu posso fazer para fazer grana de verdade, não no tempo que eu estou trabalhando, mas no tempo ocioso, ou no tempo vago, porque pobre é a única coisa que a gente tem, mais tem é tempo, né. E aí a gente acaba vendendo tempo, É né. Você verdade, vende, você trabalha o dia todo, aí chega à noite você verdade, vai fazer um trabalho extra. Final é de semana você vai verdade, fazer um trabalho extra, que era o que eu fazia. verdade. Trabalhava a semana, no final de semana estava lá, dava rápido fazendo sábado, domingo, trabalho extra. Mas aí chega uma hora que você não aguenta, né. Você fala: Não, "Não, chega uma preciso hora que pensar o pra". corpo, né, e É, a mente ela é. não aguenta É de lógico que nós estamos fato. falando aqui de eu era adolescente, Então você mas tinha todo aquele gás, né, é, porque, né, mas de fato, mas era um inconformismo com a realidade. Então, eu sempre pensei, isso constantemente eu me pego pensando, quando eu olho pra minha realidade hoje, né, que fez eu, né, tomar uma decisão de não ficar como a maioria das pessoas ficam, né, vendendo tempo ou trabalhando no CLT e assim passam a vida. Foi a questão de realmente o ambiente, que é um ambiente de dor, que é um ambiente de escassez, um ambiente de pobreza, ele é importante que as pessoas entendam que elas não precisam ficar nisso. isso porque tem até muitas pessoas que romantizam, né, Exato, a exato. Sim, pobreza, né, fala sim, assim: "Ah não, não hum, tem", eu falo assim: "Tem sim, é sim. ruim, né, é muito ruim você querer algo, você querer comprar algo, você Hum, querer ir ali em um lugar e não ter o hum, dinheiro", porque as pessoas acham que, né, riqueza "Ah, eu sou rica de saúde", não. é, Ou então você é rico, né, de dinheiro, ou então você não é, é. entendeu. E é muito ruim quando eu vejo pessoas às vezes falam assim: "Ah, que nada, né, ser pobre tem aí rico aí que se mata". Poxa, mas tem muito pobre que se mata. Sim. Ou seja, não tem essa, de fato, é isso aí que você está dizendo, é muito ruim quando o Na romantismo verdade, eu acho que a gente é formado assim, sabe, pelos sim, pais, né, né. e isso eu acho que é até mesmo a própria educação Uhum, uhum, brasileira, ela já traz isso. hum. Eu vejo hoje
com o meu filho, de, né, 13 anos. Hum. E olha, para poder entrar na mente dele, entendeu, de que não é aquilo que a escola está de fato, entendeu, é uma briga. Sim. Porque ele tem ali né, aqueles amigos, né, que então eu vejo que o ensino brasileiro também é punk, viu. Então no caso Atrapalha um pouco, viu, no também. caso, ele ainda tem sorte, por ter uma mãe que tem, Ainda bem. estudo, conhecimento, tal, vivência, né, de vida, tem uma vida que olha para isso, né. Mas quando você, por exemplo, você tá numa comunidade que você não tem pessoas para você modelar, para você ver e modelar comportamentos, é muito difícil. Porque parece que aquela realidade é a única Que realidade, é a única tem. certeza. E por Uhum. outro lado, você tem os seus mentores, que são os pais. Seus pais. Eles estão dentro de casa e qual é a realidade que a gente vê? A realidade deles trabalharem, 15 horas, 20 horas e serem pobres. E defender que você precisa estudar para você ter um emprego garantido e aposentar e pegar. Então, assim, na verdade, você é formado, são crenças que a gente fala, né, são as pessoas, elas têm crenças de incapacidade, porque se eu tenho crenças de capacidade, se eu vejo que eu tenho um potencial gigantesco e que não tem limites, aí automaticamente eu vou buscar o conhecimento, e o conhecimento sim, o conhecimento ele abre as portas, porque aí você começa a olhar outras realidades, você começa a estudar pessoas que deram certo, e aí você progride. Então eu acho que a chave, quando eu falo que o conhecimento é a principal chave, é porque o conhecimento ele é sem limites, e a gente está vivendo numa era que era da informação, do conhecimento, junto com essa era digital, né, que você Sim, dissemina o conhecimento mais fácil, verdade. então tá tudo disponível, tá tudo acessível para É, nós, né. acessível, está na ponta do dedo aqui. Exatamente, tá na Então ponta da então telinha. olha só, e para quem não sabe, viu, o Sivaldo, ele é fundador do Instituto Simas. Nos conta um pouco mais como é que foi que começou isso, o motivo, como é que foi que você fundou ele? Vai, conta aí. Olha só, Vamos embora. então, quando eu estava lá na adolescência, que eu queria estar do outro lado, o lado de quem não eu não queria estar no lado de quem compra horas, eu queria estar no lado de quem vende o tempo para as pessoas se divertirem, né. Então, naquela Maravilha. época, não sei se você lembra, mas antigamente na minha adolescência, 14, 15 anos, existiam as locadoras. E as locadoras, elas locavam fitas para você assistir filmes ou jogar, né. Aí depois, com a evolução, vieram essas locadoras maiores, que acabaram substituindo aquelas locadoras de bairros, e te dando a possibilidade de pacotes, de assinaturas e tal. E logo depois vieram os streams, né, que é Sim, o que nós temos hoje, Netflix da vida e tal. Eu pensava o seguinte: "Pô, mas se eu conseguir eu comprar um videogame e eu conseguir vender o tempo para as pessoas, para elas se divertirem nesse tempo, eu vou conseguir mudar a minha realidade. Só que eu preciso aprender a fazer isso". Aí eu fui buscar na história, principalmente através de estudos de caso, né, de pessoas que já fizeram alguma coisa parecida, para eu entender como que eu posso entrar de vez. E é engraçado, porque naquela época a gente faz isso só no achismo. Você não faz isso consciente do que você está fazendo, né, porque você não sabe o que que é empreendedorismo, você não sabe o que é ter uma empresa, você não sabe nada disso, você só quer estar do outro lado. E eu fui buscando essas informações para eu tornar isso possível. E a minha vida toda foi assim. Eu depois, quando eu fui buscar, conhecimento de fato em colégios técnicos, né, que eu tenho minha formação técnica, depois na faculdade, isso já estava muito forte em mim, sabe. Por exemplo, eu fiz o técnico, porque dentro de uma profissão que me dava liberdade de tempo. Era uma profissão que trabalha técnica em radiologia, né, ela sim. trabalha uma carga horária menor. Menor, E o que sim. eu pensava? "Pô, se eu conseguir trabalhar nessa profissão, com essa carga horária menor, eu vou ter mais tempo para ter outro trabalho. Então, quer dizer, eu vou conseguir fazer mais grana do que eu fazia, né". E assim foi. Fiz esse técnico, comecei a trabalhar nessa profissão, e eu lembro que eu comecei, quando eu fui buscar emprego, eu consegui acumular 5 empregos. Então eu Caraca, eu não parava em casa, eu trabalhava pra caramba. Pra 5?
Na mesma na área? mesma área. Caraca, Por quê? Como eu gosto de estudar o comportamento das pessoas. Dentro aham. do hospital, eu observava os outros colegas, né, da área de saúde, e eu vi que muitos chegavam ali na sua 50 anos, 60 anos, ou até 70 anos de idade, com uma carga horária de trabalho muito intensa. E isso trazia, problemas de mental e problemas de saúde física, né. Aí eu pensei, falei: "Putz, mas eu não quero isso pra mim. Então eu preciso fazer alguma Eu vou ter coisa". que mudar a minha rota aqui, eu Entendeu? vou Eu mudar a preciso fazer rota. alguma coisa para eu não chegar no meus 50 com esse problema. O que eu fiz então? Acumulei esses 5 trabalhos por um tempo curto, para fazer a grana para começar a empreender, em imóveis. Então eu entrei no Hum, empreendedorismo de imóveis, onde eu comprava terreno e construía, casas, para que ter legal, sério, pra ter muito casas alugadas, para ter legal. mais tempo livre, né. Então consegui fazer isso. Comprei algumas, construí algumas casas, e aí eu comecei a ter tempo e ter recurso financeiro, Porque aí você, né, por conta dessa formação técnica. comprava, E comprava, construía construía, e alugava. alugava e Aluga pronto, já o dinheiro já o dinheiro vinha. maravilha, maravilha. Aí beleza. Quando eu entendi, aí já mais maduro, e eu tô falando coisa de 20 e poucos anos de idade, né, 23, 24 anos de idade. Maravilhoso. Não é tão Se for pegar olha, meu Deus do céu, se for pegar os jovens não, ó, é claro que não são todos, mas a grande parte de 23 anos hoje não sabe nem o que eles comeram hoje de manhã. por isso que eu te falei, por isso que, É complicado. antes a gente estava conversando, eu falei: dá para aprender empreendedorismo? Dá. Você pode Uhum, entrar numa escola e aprender. sim, Eu fiz parte de uma escola chamada meusucesso.com, do Flávio Augusto, que eu fui para aprender, muito né. bom, muito bom. Mas eu acredito que a semente do empreendedor já está dentro dele. Já nasce, Ele tem já tá ali. comportamentos, É verdade, ele é inconformado com a verdade. realidade, sabe, e ele quer sempre melhorar. E ele sempre vai estar buscando esse conhecimento para melhorar. E aí quando já estava ali na profissão, trabalhando nessa profissão de técnico, eu falei: "Pô, agora eu vou buscar uma graduação". Aí eu fui buscar uma graduação. Quando eu terminei a minha graduação, já em seguida eu falei: "Agora eu vou buscar uma pós-graduação". Então, veja que, se a gente for pensar numa escada de conhecimento, eu estou sempre subindo esse degrau. Sempre Então subindo. é necessário que as pessoas entendam isso. Se você quer progresso, se você quer crescer, se você quer progredir, o conhecimento é a chave que você tem. E é um recurso, está disponível, acessível, totalmente acessível às pessoas, porque hoje nós temos as redes sociais, a internet que facilita o processo de formação, né? É fácil você aplicar. É outra coisa incrível. Então os recursos já estão comigo, não dependo de ninguém. Só eu aprender e aplicar. E quando eu estava na pós-graduação, eu falei: "Eu quero ser um professor". E aí eu me inscrevi pra enviei currículos para algumas escolas, e eu consegui. Eh interessante, até antes de entrar nisso, eu queria te contar que, Conta. eh, Maravilha, vamos embora. quando eu estava para Aqui me você pode contar formar tudo. no técnico, eu decidi ser concurseiro. E olha que engraçado que eu falo que o ambiente ele é soberano e poderoso, né, desde que você, queira mudá-lo, Que mudar a é sua realidade. isso mesmo, de fato. Eu estava nesse colégio técnico, e eu decidi ser concurseiro. E os alunos da minha turma, eles me criticavam por isso. Falavam: "Mas você é xarope, você vai prestar concurso, se você for Hum. aprovado e você não conseguir assumir por conta de você não ter o diploma lá e a credencial do conselho". Eu falei: "Incrível, quer dizer que eu vou chegar num nível de ser aprovado e ser chamado e eu não vou assumir porque, E eu eu não não tenho tenho. condições, então quer dizer que eu estou no caminho certo". Tá no caminho E certo. aí eu comecei chamei um outro colega, eu também acredito muito, no que o Napoleão Hill ensina para nós, eh, o conceito da imaginação, né, que você precisa imaginar a realidade que você quer viver. Sim, E eu chamei um colega e falei: "Cara, vamos prestar concurso". Aí ele falou: "Vamos". Aí, eu acho que o apoio nesse momento foi muito bom. é bom, e as pessoas precisam buscar o apoio, porque Sim, sozinho é punk. sim. Tem, né, alguns que conseguem, mas quando você vai acompanhado, né, quando tem alguém É, ali com você, é muito melhor, sim. na verdade, sim, todas as pessoas, elas têm alguém para dar um apoio. Todas as pessoas têm. Só que para isso, às vezes você tem que abrir seus sonhos para essas pessoas. E aí aí onde que Sim. tem travas, a maioria das pessoas elas não querem, porque é até bíblico, né.
não contar os sonhos, né. Então elas Sim, querem primeiro realizar para depois levar apresentar. sim. Só que, eu gosto muito de Raul, e a Raul fala o seguinte, que sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu ouvi muito isso na adolescência, eu cresci ouvindo Raul, né. E eu chamei esse colega e falei: "Cara, vamos prestar concurso. Se a gente você me apoia, eu te apoio". E era verdade, porque naquela época a gente não tinha acesso para comprar, não tinha internet para consultar do jeito que tem hoje, mas tinha que comprar jornal. Então eu comprava no final de semana, ele comprava no outro. E aí Caraca. nós disputando ali as provas e tal, e eu nunca conseguia a classificação para ser chamado. Eu era aprovado, eu prestei 55, fui aprovado em 54. Mas eu não conseguia uma aprovação Não, espera aí, então você prestou 55? 55. Cara, E sério e mesmo? e sabe qual foi o único que eu não fui aprovado? Em qual? São Vicente. Você Aqui. acredita você acredita? Sacanagem. Não brinca. Esse foi o único que eu olhei na lista dos Isso não aprovados e estava meu lá. nome não estava lá. E olha que interessante, eu era aprovado, mas Sim. na minha área são poucas vagas, 2, 3 vagas, 5 vagas no máximo. Quando saía a lista de aprovados e eu me via na lista, eu nunca estava perto, nem próximo aos que seriam contratados. E isso era um motivo para que eu não desistisse, eu continuasse estudando. Aquilo te dava ainda Fa mais ânimo. eu vou estudar mais, eu vou modelar pessoas que são, concurseiras de fato e são aprovadas para eu entender o que eu preciso fazer para ser aprovado. E aí foi dessa forma. E olha que interessante, quando eu entro na graduação, que eu decido, prestar alguns concursos mais difíceis, que aí eu consigo a melhor aprovação para mim, foi uma baita conquista que foi a Unifesp, foi a Universidade Federal de São Paulo, que eu sou concursado até hoje, 23 anos de universidade. E eu consigo hoje entender os caminhos, e é por isso que eu gosto de levar muito essa mensagem para a internet. Quais são os caminhos que um protagonista ele precisa percorrer, sabe? O protagonista é o criador da sua própria realidade, da sua própria história, né? E o protagonista, ele jamais existe o protagonismo e o vitimismo. O protagonismo e o protagonista, ele nunca vai se vitimizar. Ele nunca vai terceirizar suas responsabilidades. Ele sempre vai identificar onde ele está falhando, para ajustar a rota e continuar. Então, isso é o mais incrível do protagonismo e por isso que eu acredito que todo empreendedor, ele é um protagonista. Porque Maravilha. você sabe, muitos já quebraram e se reinventaram e deram a volta por cima Sim, e prosperaram, né. sim, porque você já acaba sabendo que caminho Que que você tem caminho. que tomar. Então, quando eu entro nessa Isso universidade, mesmo. aí agora eu falo: "Agora ninguém me segura", porque eu me sinto confiante. Aí foi onde eu estava já na faculdade nesse momento, eu falei: "Eu vou ser professor um dia". Aí quando eu acabo a faculdade, que eu faço a pós-graduação, eu começo a mandar currículos, e aí eu fico convidado para ser professor. E quando eu começo a dar aula, eu me encanto pela docência, né. Eu falo: "Não, é isso, dar aula na minha profissão". Aí eu começo como um professor, depois daqui um pouco tempo eu já estava como coordenador de curso, e Que pouco legal, tempo eu já estava organizando os eventos da cidade, Santo André, no ABC. Já que estava legal. fazendo eventos ali. E eu chegou um momento que eu falei: "Meu, eu não quero mais essa cidade, eu quero o estado de São Paulo. Eu quero ser palestrante no estado de São Paulo". E aí eu recebi os primeiros convites, fui para São Paulo para dar as primeiras palestras, e depois falei: "Não, eu quero Brasil". Aí eu Maravilha. quero Brasil, eu quero viajar palestrando. E comecei a fazer algumas palestras no Brasil, E era sobre a tudo sua especialidade. é, Muito bom. exatamente. É minha especialidade mostrando porque, assim, como era uma área difícil e Sim, eu é era muito reconhecido difícil, já na sim. profissão, eu tinha uma história de sucesso, né, Sim. aprovado, a quantidade de Poxa, concurso aprovado e tal. A galera queria saber o que fazer, né, e eu sempre levava isso para dentro das minhas palestras, eu falava de um assunto que era técnico, mas eu colocava protagonismo, para que as pessoas não desistirem, né, porque eu sei que não é fácil. Eh, a gente tem muitos fatores externos que tenta impedir você do sucesso, né. Tem, muitos exemplos, muitas coisas, tal. A mídia o tempo todo, propagando essa informação e tal. E as pessoas elas acabam ficando com medo, né, e o medo vai paralisando as pessoas. sim, ó, o Não tem medo então, paralisa demais. eh, quando eu comecei a ter um nome na profissão, me convidaram para ser o diretor científico de uma associação em São Paulo, da própria profissão.
e depois me convidaram para fazer a minha primeira palestra fora do país. Aí eu Legal. falei: "Ah, Que agora". foi em qual Foi em lugar? Portugal, Em só que em Portugal. Portugal eu não fui. Tu não Não foi? fui, porque fiquei com medo. Eu falei: "Cara, como é que O pode?". medo trava, as pessoas O trava. medo quando eu falo que De fa trava, eu passei por isso. É por isso que agora tá ali, ó, destrave, ó, tá. Destrava e é De engraçado, né, porque tudo depois a gente vai entrar no assunto do Vamos sim, destrave, com mas certeza. tudo tá linkado, né. Maravilha. Aí eu recusei, mas fiquei mal em recusar aquele convite. Eu falei Aí eu tomei uma decisão ali, eu falei: "Eu nunca mais vou recusar um convite Mas na eu minha". vou desculpa, viu, T, mas você pode trazer aqui para nós o que de fato te fez dizer não? Porque sim, foi aquele medo de algo e, né, você: "Opa, né, ir lá pra Hum, fora", hum. mas o que é que foi que de fato, assim, tu pode trazer o que é que foi fez: "Não, eu não vou", e após isso você se arrepender: "Poxa, eu deveria ter Deve ter ido", ido, ó. é. São assim, na verdade é uma junção de várias coisas, né. Quando as pessoas travam, elas não travam por conta de um medo só. O medo ele o na verdade, assim, a nossa mente, ela a ideia da mente é proteção. A Sim, é mente de proteger. ela quer que você fique dentro. Se você pudesse ficar, se você estudar mito das cavernas, né, se você puder ficar dentro da caverna, é muito mais seguro do que você sair para fora da caverna. Até porque quando a gente vai estudar sobre mito da caverna, né, ah, a pessoa que sai da caverna, ela se arrebenta toda. Ela se arrebenta toda. Se arrebenta para sair, se arrebenta para voltar, porque ela queria levar os outros juntos. Quando ela chega toda estrupiada, machucada, descabelada, e ela chama os outros, o que que as pessoas olham e falam: "Você tá doido? Tá doido? Não vou nada, Não vou vou ficar aqui, nada, porque fica dentro da aqui. caverna é mais seguro", né. Então, era um medo de dar errado, era um medo de falhar, principalmente, o medo de julgamento, que é o principal medo que hoje nós temos, eu tenho estudado muito sobre esse medo, o medo que as pessoas vão falar, né, do meu Sim, conhecimento ou de mim sim, mesmo e tal. O medo de não conseguir arcar com os custos. Nós estamos falando de euro, né, sim. 6, 7 vezes mais a moeda do Brasil, né. Sempre foi uma distância muito grande, né. E aí fazer esse investimento todo e não E não saber se iria dar certo ou não. exato, né. Então Sim, é aí outro medo. Será que vai dar certo? Como que eu sei se vai dar certo se eu não entender, né. Será que vai dar certo? verdade. Que na verdade quando você fala empreender, a Aham. maioria das pessoas não empreende porque elas não sabem que vai dar É, certo. porque não sabe, Se ela isso, é isso soubesse mesmo. que É, daria certo, ela: "Pô, eu vou iria fazer isso aqui, fazer agora, porque vai dar hoje. certo". Isso Mas como mesmo, elas não sabem, elas acabam não entrando no verdade. empreendedorismo, que é um erro. Na verdade, é por conta disso, né, dessa formação humana. A gente tem medo mesmo, insegurança, né. E aí o porquê eu dei um basta e tomei uma decisão de que dali pra frente eu não recusaria convite. Eu acredito que porque de novo eu olhei pra minha história. Eu falei: "Cara, se eu conquistei tantas coisas, se eu consegui superar tantos desafios, né, por que não enfrentar esse medo, né, esses desafios também em palestrar fora do país?". E aí eu aceitei o outro convite que chega, que veio de Rosário, na Argentina. Ainda Foi bem, né, que veio, né. veio, Pô, fala assim: "Eu veio. vou dar-te mais uma É, oportunidade, né, é, mais uma chance. mais uma chance". E aí eu fui, e foi incrível. Assim, foi uma experiência lógico que eu fui Conta com como é que medo. foi, conta como é que foi. Eu fui com medo, Com certeza, e não duvido. eram 2 palestras, 2 2 palestras tu e já foi pra eu fazer era 2 já? o único palestrante do Brasil que foi Caracas, convidado para fazer 2 palestras, que top, meu, que e quando eu legal, e aí que olha só que máximo. interessante, por isso que eu falo, sempre tem alguém para te ajudar. Eu estava morrendo de medo, porque eu falei: "Pô, eu não sei falar o espanhol, eu vou falar em português, eles não vão me entender". Aí um amigo meu da Bolívia falou assim: "Osvaldo, fica tranquilo, eu vou te ajudar". Eu falei: "Como?". Ele falou: "Eu vou abaixar aqui, atrás do púlpito, e você fala e eu traduzo". Falei "Ah, eu acho que vai dar bom". Aí eu falava em português, ele E traduzia. aí Foi uma traduzia pra foi uma foi merda, porque eu fa eu tinha que parar, imagina você, nós estamos aqui conversando, eu tenho que falando e parar, parar a pessoa tem que falar em espanhol, aí eu tenho que voltar com o raciocínio da mensagem, pensar: "Opa, né, eu falei: parei "Agora". aqui, vou continuar". Aí eu falei na segunda eu falei: Caracas, "Cara, esquece, vai ser esquece.
português, devagar, para a gente conseguir entregar isso aqui. Pessoal, E aí foi entender. incrível, sabe? Foi fantástico, uma experiência única, né? E a Maravilha. partir dali, deu tão E certo que eu e fiz eu vi mais. que em mais de 10 países, ou então foram no total de 10 Não, no países? total foram mais de 30 saídas do Brasil para fazer Caracas, palestras. que Eu fiz top. 10 países, palestrei em Maravilha. 10 países. Um E o dia auge para mim foi, um dia eu chego lá. é, não, chega. Assim, se colocar como sonho, como Verdade, sim, meta, como não tem meta. como não viver isso. Verdade. Você vai viver, porque eu sou prova de que um sonho ele vai tornar realidade. Até hoje realizei todos que Maravilha. eu coloquei, né? Então eu acho que, e provavelmente vocês conhecem muitas pessoas que também têm algum sonho e conseguiu tornar isso real. Sim, Empreendedores no Brasil, empresários no Brasil, que têm histórias incríveis e tudo está dentro da história. Eu acredito muito no poder da história. Você pode ver que se alguém chegou, você também é capaz de chegar. com Isso é certeza. fato. Bom, eu fui para 10 países palestrar e o principal país que eu tinha colocado como objetivo era a Espanha, né? E aí eu fui para lá, fiz 2 anos palestra na Espanha. Mas por quê lá? Hã? Tinha algum motivo Ah, de porque ser aí lá? saía desse ciclo que eu estava, né, porque eu estava numa zona de conforto. Ah, sim. Eu fiz Argentina, eu fiz Peru, Bolívia, Colômbia, fiz Venezuela, fiz México. Então, assim, eu já conhecia as pessoas, eram todos amigos, aí já fica muito fácil, né, Fica muito para fácil, você né. encarar o desafio. Fui estudar o espanhol, então fiquei 2 anos estudando espanhol Que muito forte legal. para começar a conversar e fazer a palestra em espanhol. Então, quando eu vou para Espanha, onde eu não conheço ninguém, aí aquele Aí medo é um volta, desafio é um novo. desafio novo e o medo volta Volta novamente. nova aquele frio na S barriga. e Opa! era uma liga muito forte lá, porque eles são reconhecidos, eh, pelas pesquisas e tal, né, na área. Então eu falei: "Puxa, agora foi legal". E tudo isso, Legal. vai te, desenvolvendo, né, vai te Sim, lapidando, vai fazendo você crescer como pessoa. E aí os desafios que você coloca na sua vida eles vão também aumentando, né. aumenta. E quando eu saio da Argentina em 2006, eu decidi ter a minha própria instituição de ensino, e eu fundei o Instituto Simas em 2007, né. E por que que você pôs o nome Simas? Eu fiquei mas por que Então, Simas? na verdade, o nome era a minha primeira escola chamava Salute, era uma franquia, né. Eu Sim, eu eu lecionava na Salute, e aí eu conversando com o proprietário, eu falei: "Cara, eu não vou continuar como professor, e agora eu quero ser dono de uma escola, de uma unidade". Aí ele falou: "Vamos montar uma unidade em São Paulo". Então era o primeiro nome, Salute. Só que aí olha que como tudo traz a gente pra cá, né, em Santos, né. Eu conheci um médico em São Paulo, que o pai dele tinha uma clínica em Santos, sim. chamava Simas, Centro de Imagem de Santos, Caracas, Centro de aí Imagem de foi Santos. aonde veio E então. e ele me ofereceu para comprar essa unidade educacional que era em São Paulo. Aí eu falei: "Eu quero". Aí comprei a unidade educacional e como eu queria, seguir só no ramo educacional, no nicho que eu já atuava, né, que era a radiologia, eu mantive o nome, só que eu mudei, ficou Centro de Imagem e Saúde, onde a gente formava profissionais para a área de saúde, né. Então eu formava centro, era um centro educacional, imagens, porque a gente trabalhava com produção de imagens Sim, médicas, e sim. ensinava esses profissionais a fazer exames, interpretação de imagens. Que é E aí bem saúde bem focado difícil, né. É bem bem difícil, difícil, o bem difícil. pessoal vê assim, acha que é uma área: "Ah, é só vou lá, só tira e pronto". Ah, Não, tem muita tem coisa muitos por trás saberes disso. ali, tem muita coisa Tem ali. muita coisa E por aí trás. saúde, porque o nicho é saúde, né. Aí ficou esse nome e a gente tá com o instituto há 18 anos. Caracas, que Mas eu top. já empreendi em várias outras coisas, já fui dono de clínica veterinária, de hospital veterinário, Sério já mesmo. eu gosto de empreender, eu acho, Maravilha. já fui empreendedor serial. Está Eu gosto. no sangue. Tá, Maravilha. tá. Tá no sangue. Quando a pessoa começa, ela não quer parar Não mais, né. não quer parar É mesmo. difícil voltar para o CLT. Eu fiquei, no CLT até os 20 anos de idade, mas depois que você começa a empreender, você não quer mais. Não quer mais, né. Aí você quer seguir carreira solo. Que maravilha. E me fala como é que foi então após isso, né, eu vejo que hoje você atua bem forte em cima do destrave no online. E, né, e é de fato, né, é um destravar, porque tem muita por mais que o, né, que o
que o online ele esteja aí para todo mundo, tem muita gente que tem que tem muito medo ainda Hum, de atuar no online, achando que não vai dar o quê? Certo. E não faz por medo, às vezes iria dar e não faz. hum. Como é que foi que começou esse negócio de: "Não, eu vou, trabalhar", de qual lugar que surgiu esse de Strave? Foi a sua trajetória que você pôs: "Não, eu vou pôr de Strave no online"? Me conta aí como é que foi esse início Então, do eu era um de Strave. defensor do presencial. Na verdade, tudo que eu produzia de conteúdos, então eu viajava para fora para palestrar ou para aprender, né. Então eram os meus 2 motivos principais para fazer viagens para o exterior. Então eu estava dentro de uma sala de aula, ensinando ou eu estava aprendendo. Quando eu fui para a Áustria em 2000, eu fui para a Áustria 2 vezes. Em 2018 foi onde eu decidi ir como produtor de conteúdo. Então eu cheguei em Viena e eu fui, chama Vale dos Museus, né, que tem lá, que é lindo. Eu parei com a cã eu levei um tripé, eu lembro como se fosse hoje. Levei um tripé na mão, porque ele era grandinho, não cabia na mala, levei na mão, e um celular, e uma câmera para eu fazer imagens, né. Eu instalei aquele tripé na frente do Vale dos Museus e coloquei aquela câmera e eu comecei a gravar vídeos. Então eu gravei muito vídeo naquela época, levando as pessoas a entender que o melhor lugar para elas estarem era comigo dentro do presencial, um curso presencial. Você era aquele Defensor. defensor. Eu Você tem que criticava o online. tem que estar na sala de O do online aula. não dá, você Online não serve. não dá Você tem que estar dentro certo. da sala de aula. Por quê? Porque meu negócio naquele momento era um negócio físico. Ou seja, foi mais uma chave Hum, ali que você teve que mudar, né, hum. teve que opa, E né. aí que é interessante. Então, em que momento que eu mudo? Quando eu sou arrancado do meu conforto, que foi na pandemia, né. Verdade. A pandemia. A Nossa. pandemia, os primeiros negócios locais que fecharam foram as escolas. Tirou dinheiro da mão de muita gente, Hum, colocou o dinheiro na mão de muita gente. isso. Foi um período que aconteceu É. isso. Eu lembro que eu fechei a minha escola no dia 17 de março de 2020. Você chegou então a fechar Eu a sua escola? então, Po eu tinha 2 por unidades. porque não podia ser, né, Presencial, presencialmente. exato. E Sim, eu não tinha curso online. sim, verdade. E não tinha. Me conta. Não. E aí? Então, Como é que foi eu tinha isso? 2 E unidades. agora? O que A que eu o vou fazer? é, agora e agora? Como é que vai ser? Essa era a minha pergunta E naquela agora? semana quando o governador liberou, soltou uma notificação. E as escolas eram para fechar acho que, se eu não me engano, certeza, era uma quinta-feira, Ficou um bom tempo, hein? 17 de março de Ah, 2020. ficou um bom tempo fechado. E as escolas, elas fecharam as portas e estava autorizado a dar os cursos online, né. Então, Sim. eh, foi uma escolha, uma opção, que não tinha muito o que fazer. Só que olha que interessante, em 2018, quando eu fui para fora, e eu decidi fazer essas gravações lá fora, tal, eu fiz porque um cara, ele numa palestra com ele, por isso que eu falo que o ambiente, quando você aprende e aplica, é incrível. Chama Gustavo Caetano. Gustavo Caetano nós estávamos dentro do meusucesso.com, aprendendo com ele. Ele falou o seguinte: "Em 2021, existem estudos, não são poucos, e o que vai prevalecer são vídeos curtos". Eu falei: "Opa, espera aí, então eu vou para o YouTube". Aí eu fui gravar os vídeos para chamar os meus alunos, né, Sim. meus futuros alunos. Fui para o YouTube, gravava aquele vídeo, postava no YouTube, levando as pessoas para o presencial. Quando vem uma pandemia, que é algo que está fora do seu controle, Então espera aí. todo o Tu conhecimento tu tu fazia o vídeo no online chamando o pessoal para o presencial. presencial, eu defendia o presencial. "Não, você tem que vir para cá aprender comigo no presencial, é o que dá certo". Aí eu ainda falava assim, por exemplo: "Eu estou aqui em Viena, na Áustria, estou aprendendo dentro de uma sala. Eu Estava ali viajei para estar aqui, né, gravando, eu estou olha só, gravando, estava ali eu mostrando". gravando e Era celular no mostrando e tal. digital e É, só que não entendi. tinha isso na minha cabeça, né, que Ainda não tinha não virado, tinha. acha que você já Já estava estava, fazendo já aquilo. tinha presença Já digital. estava isso mesmo, você Então, já tinha presença é, digital, é já tinha isso presença mesmo. digital. E aí eu gravei nesse Vale dos Museus, eu fui pra casa de Mozart, que é em Salzburg, fiz uma viagem pra casa de Mozart, pra conhecer a história de Mozart, gravando também, gravei na frente da casa, casa dele hoje é um museu, né, gravei na frente da casa dele e tal.
E quando eu estava indo para casa de Moser, porque eu escolhi ir de trem, né, para lá. Era o meio mais rápido, né. E quando eu estava indo, eu olhava pela janela, eu ficava observando aquela vista, sabe. Casinhas alemãs, gelo em cima, laguinhos, que o gelo derreteu, fizeram ali uns laguinhos e tal. Eu falei: "Cara, eu estou dentro do meu sonho". E aí eu ficava falando, pra mim, né: "Por que que as pessoas não realizam os sonhos? Caracas, é forte. Por que que as pessoas, elas mergulham em problemas e não realizam seus sonhos?". Eu ficava com isso na cabeça. E eu não entendia o que eu estava vivendo. Eu estava vivendo, mas não entendia. E lá, depois que eu, passei pela Áustria, eu comecei a entrar forte dentro de treinamentos que trabalham o comportamento humano. Muito forte. Que legal. É, muito forte. E essa decisão veio dos 18 para 19. Então, em 19 vieram todas as minhas formações que eu tenho atualmente e que eu aplico no meu treinamento, né. Eh, Quando chega a pandemia, eu já estava estudando online, o digital. Então, eu já estava ferramentas, formas de transmitir as aulas e tal. Então não foi tão difícil para mim, ensinar os meus professores. Sim. Foi difícil fazer com que os meus alunos entendessem essa nova Essa metodologia, nova, assim, que era entendeu? tudo Porque é tudo novo, né. novo. Tudo A pessoa novo. virar e falar: "Espera aí, Lucivaldo, mas eu comprei um curso presencial, E agora agora eu vou ter que fazer online? online Fala não é a sério, mesma hein. coisa, não é legal, né?". Sim. Mas e nós perdemos, ó, a primeira unidade fechou de cara, a unidade Guarulhos fechou de cara e eu fiquei com a unidade de São Paulo. E perdi 40% dos meus alunos, em 3 Caracas, meses. em 3 Então, meses assim, eu já estava perdeu. entrando em falência, estava entrando em falência. Caracas. E aí começa a bater o desespero, né, Sim. porque você Aí sua fala mente começa a procurar, né, porque aí isso. não é Sim, mais só o Lucivaldo. Eu sim. tinha quase 50 pessoas que trabalhavam para mim, eu tinha os Caracas. alunos, eu tinha Tinha aluguel, famílias e eu tinha, famílias e entendeu? famílias que dependia de você. Exato, e Sim. aí a mente começou, comecei a ficar preocupado, né, falei: "Pô, e agora, o que eu vou fazer?". E aí eu acompanhava algumas pessoas na internet, inclusive o Flávio Augusto, ele tem muita participação nisso, porque quando eu estava estudando lá no Meu Sucesso, toda segunda eu estava lá no presencial, que eles gravavam o episódio que ia pra internet presencial. Então eu sentava lá como aluno. Aí um dia um cara falou assim: "Lucivaldo, o que você vem fazer aqui todas as vezes, né?". Eu falei assim: "Não, é porque eu quero transformar a minha escola numa rede de franquias". Aí ele: Sim. "Opa, quero saber mais sobre isso". Ele falou assim, eu falei assim: "Não, porque se o Flávio conseguiu, eu também Eu posso criar também uma vou. rede no meu nicho e tal". Ele falou: "Cara, depois dessa aula eu quero conversar com você". Mas ele era um menino, você não dava nada pra ele. Sério Era um menino mesmo? da filmagem, ele ficava cuidando das câmeras e tal. E aí acabou, eu fui falar com ele. Ele falou assim: "Cara, a gente vai gravar uma série aqui, vai falar sobre franquias, e a gente quer que você seja um estudo de caso". Falei: Caracas. "Putz", aí Oh my god. mais uma vez, porque quando eu fui estudar a história do Flávio, eu queria conversar com o Flávio. Só que o Flávio morava em Portugal e Estados Unidos, na época. Ele fazia os 2 países, de vez em quando vinha para o Brasil. Então não tinha como alcançar isso. Mas um dia, ele veio participar de uma palestra no Brasil e eu consegui participar dessa palestra. Você Como estava lá. eu estava Cara, assistindo, né. E o Flávio estava lá na frente, 1000 pessoas na sala, lá na frente, eu estava com o meu administrador, eu falei pra ele assim: "Ó, vamos ficar até o final que eu quero conversar com o Flávio". Ele falou: maravilha. "Cara, mas tem 600 pessoas lá pra tirar foto com ele, você não vai Não conseguir". não Eu falei: "Não interessa, interessa, eu vou ficar eu vou aqui". ficar Aí aqui. passa meia hora, passa 1 hora e meia, eu falei: acho que não vai rolar não, vamos embora". Quando eu virei a esquina pra ir embora, quem estava na esquina? Ele ca Uma luz em cima dele assim, ó, Cê é falando: doido, "Lucivaldo". meu, que isso? Aí eu fui lá, cumprimentei ele, agradeci, né, falei: "Eu queria te agradecer porque, a minha empresa hoje ela tá dentro do meusucesso.com. A sua equipe gravou um capítulo, né". Ele falou: "Como Maravilha. assim? Me fala mais sobre isso". "Mas não vai falar aqui não. Segunda-feira eu vou lançar a plataforma nova e eu quero você lá como Que como meu convidado". maravilha. Então, aconteceu, eu fui para dentro desse evento que ele fez para 30 pessoas ali, Caraca, tava Murilo Gun, tava Geraldo Rufino, tinha um monte mas de celebridades lá, e eu estava lá assistindo esse conteúdo, consegui conversar com ele a respeito de empreendedorismo e essa veia empreendedora que eu tenho, né. E dali, ó, você vê, meusucesso.com era um negócio digital.
Só que o Flávio Totalmente, sim, era um programa de assinaturas, só que sim, o forte não era a internet, era o presencial. é O presencial. pessoal queria comprar por causa do presencial, ele fazia estudo de Sim, caso dentro de cinema. Aí eu vendo aquele modelo, eu criei o Sou Mais Simas, que era um programa de assinatura, sim, para o Instituto Simas. que Só que ele legal. estava quietinho lá, na dele. Eu não Não tinha ainda divulgava não tinha ainda propagado, né, não não tinha tinha divulgado online, sim, só divulgava o presencial. presencial presencial, sim. Quando vem a pandemia, eu pego todo esse conhecimento e coloco de graça no YouTube. A gente fazia aulas todas as noites no YouTube. Só que a conta não fecha, de graça. Eu queria aumentar a audiência para ofertar o Sou Mais Simas. Era isso que eu queria. Falei, então a pessoa assiste de graça no YouTube, depois eu consigo vender uma assinatura. Ela vai vendo o quão bom é, Isso, e aí sim ela ela vai, vai. sim, fechar. Esse era o intuito. É, só que ninguém não comprava. Não deu certo. E Eu aí? fiquei 5 meses nisso. É, o E aí negócio é bateu o desespero uma certa ocasião. Eu falei, aí já duvidando até de mim, né? Porque você de começa a duvidar se você vai dar conta de dar certo e tudo, né, empreender. essa parte aí Aí, é aí vem complicado, hein. a conversa com Deus, vem principalmente nesse momento, a maioria É das isso pessoas, né? Só mesmo, procura Deus quando tá quando bem tá é isso desafiador. mesmo. E eu ali sentado no sofá um dia, pedindo para Deus uma orientação, um caminho, uma porta, né? E uma menina me chama no no WhatsApp. E ela falou exatamente assim, ó: "Ô seu picareta, devolve meu dinheiro ou dá o meu certificado". Não brinca. Aí minha esposa estava do lado, eu falei: "Nossa, que estranho". What? Como assim, Ela falou: né? "Como assim?". Why? Eu falei: "Olha só o que essa menina escreveu". E a gente não vendia nada pela internet. Isso que é o mais louco, assim, eu não vendia nada pela internet. Porque, lembra, eu fazia as Estava aulas, ali sim, ofertava e ninguém comprava. ninguém Então comprava. eu não tinha vendas de Sim, um curso com certificado, não tinha. sim. Aí eu peguei e falei: "Me manda o comprovante". Eita, Quando ela manda o comprovante, não era a minha escola, era outra escola. não brinca. Eu falei: "Olha, acho que você errou a escola". Eu tentei conversar com ela, mas a menina desapareceu. Eu peguei e falei: "Ué, que estranho. Deixa agora eu ver que escola é essa". Quando eu entrei, a escola, ofertava cursos gratuitos. Cara E se caso o aluno quisesse o certificado, ele comprava o certificado. caracas, E aí eu entendi. falei pra minha esposa: "A minha resposta tá aqui. Tá aqui, É isso, a minha maravilha. resposta tá aqui". Ela falou: "Como assim?". Eu Nossa, falei: tu pegou na eu hora. vou criar É isso. um negócio digital". E aí todas as aulas que estavam no YouTube viraram produtos. Viraram Sim, produtos, que hoje a gente chama produtos low ticket, né, produtos de sim. baixo valor, para vender em escala. E eu comecei a ofertar esses produtos de baixo valor, vendia muito, mas vendia muito. Foi o que me Caracas. salvou na pandemia. Aí ali você fazia o mesmo procedimento, a pessoa fazia e Ela comprava estudava o de graça e certificado. ela solicitava o certificado. Muito Certificado bom opcional, isso. Sim, certificado opcional. sim. "Ah, mas eu quero o Muito certificado". bom Por isso, quê? muito bom. Olha que interessante, hoje, a pessoa ela precisa do certificado. Sim, Ela precisa, precisa para poder comprovar que horas ela complementares, sim. Oi, eu que o prova de diga títulos na na faculdade. faculdade, Então, eu que o né, diga. Ô, né, correria da bexiga. é. É isso mesmo. A faculdade deu essa possibilidade de você fazer cursos na tua área e apresentar o certificado. Então as pessoas me procuravam, eles falavam: "Eu quero horas complementares, eu quero levar para o meu trabalho para mostrar que eu estou me capacitando, eu quero apresentar no concurso público prova de títulos". E aí a gente começou a fazer vendas em escala. E isso foi que salvou Caracas, meu negócio. que O Instituto Simas maravilhas, foi salvo por esse que produto, maravilha. entendeu? Então confie em Deus, tenha fé em Deus que ele está Tenha de olho em fé em você. Deus. Só não para no caminho. É isso mesmo, Isso eu aprendi. maravilha. É isso, Deus aí tá sempre Porque eu ali, vou é te isso falar, não mesmo. foi fácil. Hoje Imagino. contando a gente brinca, dá risada, né, Sim, mas aqui eu tô aqui eu só não imaginando eu não você. dormia, eu não dormia. Eu ia dormir 23h30, quando era 1 hora eu estava acordado, eu não dormia. Caraca, Aí eu ficava andando pela casa pensando: "Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tem grana pra pagar os funcionários, não tem grana pra pagar o aluguel, não tem grana pra pagar a luz". Até gravei um criativo esses dias, um vídeo, né, que eu pego todas as contas, assim, coloco na mesa e jogo pra cima e escolho uma pra pagar. Eu estava assim, naquela época eu estava assim, caraca, estava assim. estava assim. Aí pronto, o que que aconteceu comigo nesse momento? Eu destravei para o online, eu destravei para o online. Maravilha. Nasceu o meu produto digital, Foi aonde nasceu então o nasceu destrave nasceu o no Destrave ali. online.
Nasceu o Destrave exatamente nesse Foi momento. nesse momento. Quando Que aí eu fiquei maravilha. até 1 da manhã com a equipe fazendo página de captura, página de obrigado, página de venda, grupos de WhatsApp. Jogava essa galera em grupos pra, Pagamento e ali no online, onde a tudo, pessoa ia lá. tudo funcionava assim. Então, hoje é assim, quando eu olho para trás e lembro desse momento que não foi fácil para a humanidade, né? Não, não foi. Lockdown aconteceu no mundo todo, né? E muitos negócios na internet surgiram exatamente nesse momento. Eu era Sim. uma pessoa que, só para você ter uma ideia, eu não pagava Uber com aplicativo, um cartão cadastrado no aplicativo da Uber. Eu pagava com dinheiro, Com dinheiro. porque eu não acreditava nisso. Sério? Eu vivia o presencial. Então, depois que entra na pandemia, que você só tem um único meio de pagamento, que é a Verdade. internet, aí pronto, aí a gente Ou acaba então você muda, ou então você muda. muda. E quando eu encontro uma pessoa falando que tá com medo, eu sei o que você tá passando. Eu entendo exatamente o que você tá passando. Por isso que dentro do meu treinamento, uma das áreas que eu trabalho é ajudar a pessoa a se livrar desse medo. Não é fácil, porque foi aquilo que eu te falei lá atrás. Nós temos crenças, e as crenças que a maioria das pessoas tem são crenças de impossibilidade. As pessoas não se veem merecedoras do extraordinário, porque às vezes elas estão acompanhando dentro das suas famílias, o fracasso. Às vezes elas estão dentro de uma empresa que elas são criticadas. Às vezes é no transporte público, tá todo mundo reclamando. Então, assim, nós somos bombardeados por informações, e a informação, a gente pode até, vou até passar um livro para vocês que estão assistindo esse podcast, que é bem legal. Maravilha. Chama O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. 95% das informações que nós temos, nós não acessamos, mas elas moldam os seus comportamentos. Então, se as pessoas entenderem, e é muito difícil ter consciência, tá? Ter clareza do que você quer, você decidir com consciência e clareza, muito difícil. Mas se as pessoas entendessem que o ponto inicial é a informação, e aí sim você tem a escolha. Então, por exemplo, eu escolho se eu quero fazer um curso. E qual curso? Porque eu estudei mercado. Eu vi que é bom. Então é uma escolha que eu faço. Sim. Decidi investir em educação, é uma escolha que eu faço. E aí ali eu trago novas informações, certo? Beleza. Sim. Novas informações do curso. Mas quando eu estou dentro de uma sala, eu tenho outras pessoas. Essas pessoas têm ideias. E Platão dizia o seguinte: existem dois mundos. O mundo ideal, que é o mundo das ideias, e o mundo material, o mundo da materialização, o mundo da realidade. Que é você pegar o que está na sua cabeça, nas suas ideias, no seu pensamento, no imaginário, e você aplicar isso e tornar isso real. Foi o que eu fiz com o Destrave, né? O Destrave estava tudo na minha cabeça. Só que eu não executava, Muito bom isso aí. né? E tem, né, pessoas que acham que isso aí é coisa assim, né, foi alguém que, né, não. Na Bíblia, Deus ele falou: "Haja". Hum, Ou seja, já existia. Ele só falou assim: "Ó, agora, né, que venha a ver de fato, fisicamente". Ou seja, isso aí que você está falando é de verdade. Aqui, primeiro, é claro, né, que com Deus é totalmente diferente, né, de fato, mas é aquele haja Eu falo sempre o seguinte, e vim, e que eu aconteça. tenho uma linha de pensamento que eu defendo muito nos meus treinamentos, no instituto, em casa, que é o seguinte: você não veio no mundo para sofrer. Deus não te colocou aqui para Maravilha, sofrer. verdade. O sofrimento, às vezes, quando você passa por Luciano, mas eu tô passando por um problema muito grande, um desafio muito grande, uma dor, um processo de dor muito grande. Se você aprender nesse momento, porque ele vai voltar, o problema vai voltar, o sofrimento vai voltar. Mas se você aprender de fato com esse sofrimento, com essa dor, com esse desafio que você está passando agora, quando voltar, você vai dar conta. Quer dizer, você vai resolver mais fácil. Então, nada acontece na tua vida para te levar para sofrimento ou tristeza. Acontece, às vezes, na vida da pessoa, porque a pessoa ela tá paralisada. Se a gente tá falando que é uma vida de abundância, e a vida da abundância é agir, seguindo os princípios de Deus, né? Então, automaticamente, eu não posso ficar parado. Eu É tenho isso mesmo. que entrar em ação. Tem que entrar, você tem que romper. Tem que romper. É isso mesmo. Se a gente não entender isso,
a nossa vida ela acaba ficando uma vida sem sentido, sabe? Quando eu estava te falando, eu voltei lá da casa de Moser e eu não entendia nada do que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo, mas eu não entendia. Aí eu, passando por esses treinamentos, me indicaram um livro, Em Busca de Sentido, sabe? E aí eu li esse livro, Em Busca de Sentido, e conta a história de um médico, psicólogo, que ele sai de Viena, ele é capturado em Viena, ele é levado para um campo de concentração na Alemanha, e o trajeto que ele faz é Viktor Frankl, a história de Viktor Frankl. O trajeto que ele faz para ir para o campo de concentração foi o mesmo trajeto que eu fiz para ir para Salzburg. Inclusive, ele conta a história, essa memória que eu tive. Ah, por que que as pessoas não realizam sonhos? Por que que as pessoas estão em sofrimento? Victor passou todo esse caminho em sofrimento. Ele foi capturado, junto com toda a sua família, e foi levado para um campo de concentração. Eu fui por escolha. Eu quis viver um sonho e ele não, ele foi em sofrimento. Ele foi de E, sofrimento. Em busca de sentido Sim. porque quando ele estava no campo de concentração, ele perguntava para as pessoas que estavam no campo de concentração qual era o sentido da vida para elas. Ele era judeu? Sim. Judeu, Aí ele ótimo. foi capturado, foi levado para o campo de concentração e ele, com muito sofrimento, ele dentro do campo de concentração, ele perguntava, era uma pesquisa de campo: "Por Maravilha. que você suporta isso? Por que que você está aqui? Por que que você não vai para cerca elétrica? Por que que você não comete o suicídio?" E aí as pessoas, depois você lê o livro, as pessoas relatavam o seguinte: "Eu tenho um sonho." Caracas. Aí ele, para cada pessoa: "Qual o seu sonho?" Quer dizer, qual o sentido da vida? Isso Aí a mesmo. pessoa: Qual o sentido da "Qual o vida? sentido da vida?" Aí a pessoa: "Eu quero sair daqui porque eu sou músico. Eu quero levar Nossa, minha música para o mundo. Eu quero sair daqui porque eu quero dar um abraço na minha filha. Eu meu quero sair Deus, daqui porque eu quero pintar um quadro, eu sou pintor." meu Então, Deus. olha só que Que interessante lindo. até fico arrepiado, porque todas as pessoas que suportavam o campo de concentração, elas tinham um motivo para suportar esse processo de dor. Sim, Quer dizer, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho algo para sim, realizar. sim. Por isso que você precisa ter um Um sonho. alvo, né. Exato, você precisa ter um sentido na sua vida, senão você fica paralisado, você fica na zona de conforto e você não realiza nada. E a tua vida passa, você fica chegar nos 70, 80 anos de idade, e aí você quer realizar alguma coisa, mas teu corpo não aguenta, Já não não aguenta aguenta, mais. não aguenta mais, não aguenta realizar os teus sonhos. É isso mesmo. E foi, né, aquilo que, né, você falou, tem muitas pessoas que têm muito que sabem demais, mas não aplicam, Hum, não põem pra fora, né. hum. E isso vem também mostrando no de Strave como por É isso para fora. o que eu mais recebo de perguntas é: "Lucivaldo, eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas eu não sei como começar." Caracas. Aí eu sempre faço essa atividade da escada do conhecimento, né, degrau de 1 a 10, onde você se posiciona? É incrível, te juro, a maioria. Degrau 7, degrau 8, a maioria das pessoas. Quer dizer, conhecimento acima da média. O conhecimento que a pessoa tem poderia ajudar milhares de Muitas pessoas. E pessoas. eu faço uma outra pergunta: quem você pode ajudar? Aí as pessoas respondem: quem está abaixo de mim. Quer dizer, quem está no degrau 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 7, 8. Eu falo: "E tem Caraca. mais pessoas nesses degraus do que quem está acima?" "Sim." Eu falei: "Quantas mais?" "Milhares." "Em que degrau?" "Degrau 1." Quer dizer, a pessoa nem começou. Nós estamos falando aqui de quem? Quem está começando uma carreira profissional, por exemplo. Então, Sim, qual é o exemplo que eu levo para eles? "Cara, você começou um dia, você teve dificuldade e hoje você está numa área que, lógico, para você é fácil. Eu trabalho 20 anos numa profissão. Eu faço aquilo co tranquilo, né, eu não tenho dificuldade nenhuma, sim, sim. mas para quem está Começando começando, agora é uhum, muito desafiador, muito sim. difícil. Então você deveria ser um professor dessa pessoa, um mentor dessa pessoa, por isso você deveria começar no digital. E foi exatamente assim que nós começamos. Quando eu destravo no online e eu começo a fazer vendas no digital, eu começo a criar produtos. Muitos produtos. A gente chama de infoprodutos, né, que é produtos que você Sim. vende, pela internet. Então e-books, cursos online, mentorias, capacitações online.
consultorias, vários produtos. Por quê? Porque eu quero te mostrar que você tem um conhecimento e que se você empacotar ele num infoproduto, não importa qual, você vai ter para quem vender, Resultado. que são pessoas que estão começando. Aqui nós estamos falando do seu conhecimento, da sua experiência, do seu hobby. É Quantas isso pessoas mesmo. não tocam um instrumento e elas podem ensinar outras Ensinar pessoas outras pessoas, é isso né, mesmo. a tocar o instrumento? Sim, Então é isso que eu levo para a internet, que eu trabalho 4 pilares lá, que o primeiro é mentalidade, não tem como. não tem como, né? Mentalidade Precisa mudar, empreendedora no né? digital, a pessoa precisa mudar. Tem até um outro livro que eu vou te indicar, que é o Mindset, de Carol Dweck. Esse livro é incrível, que fala de 2 mentalidades. Essa mentalidade que te trava, que te aprisiona, e outra mentalidade que é de crescimento. Então, se a gente entender que dá para a gente mudar nossas mentalidades com estudo, com conhecimento, automaticamente fica mais fácil agora para eu ir para um próximo nível, que é o segundo pilar, que é construção da audiência. Esse, para mim, é o mais importante. Você precisa de pessoas te vendo na internet para você fazer uma oferta. Quer dizer, você pegar esse conhecimento empacotado e ofertar para essa pessoa. E aí eu tô falando do teu conhecimento, da tua experiência, do teu hobby. E depois é o produto em si. Qual vai ser o produto que eu vou ofertar para essa pessoa? E depois, mentalidade, construção de marca e autoridade. Maravilha. Ou seja, você dá ali já todo passo a passo em cima já daquilo que a pessoa tem. Hum. Isso é muito bom. É muito bom, porque É assim, muito é um bom. pegar na mão, literalmente, porque Isso mesmo. às vezes, Pegar na mão e como vamos embora. eu ouço muito, Lucivaldo, eu não sei como começar. Eu falei, então Destrave é para você. Só que antes eu preciso investigar por que a pessoa não começa, né? E aí a gente chegou nessa É, questão do medo de caracas, ser é julgado. verdade. Esse é o principal Medo de medo. ser Medo de ser julgado. julgado, sim. Quer dizer, se eu colocar a minha cara na internet, O as que que minha pessoas, mãe vai achar, meu pai, meus amigos, meus primos, enfim, as né? pessoas vão me criticar. Sim. E não pode. As pessoas vão E rir não de pode, mim. sim. As pessoas vão me julgar. As pessoas vão falar que eu tô falando besteira. Que o que eu estou trazendo não é novidade, por exemplo. Mas é interessante isso, porque eu também tinha esse medo. Sabe, quando lembra que eu recusei as primeiras palestras e tal, Sim. Por medo de de julgamento, julgamento. medo de julgamento, total. Quando eu já estava ali na jornada, trilhando o meu caminho, fazendo palestras e tudo, mesmo assim, todo cenário novo, todo ambiente novo, traz o medo vem de volta. Eu te falei, eu passei por Portugal, fiquei com medo, recusei. Depois, quando eu vou para Argentina, é um outro medo. Medo de Sim. novo de ser julgado, ser criticado e tal. Quando eu entro em um ambiente novo, e sempre que você entrar num ambiente novo, o medo ele vem por quê? Porque o cérebro, ele tem um único trabalho, ele tem um único objetivo, na verdade, que é te proteger da morte. Então é aquilo que a gente tá falando, o ideal seria que você ficasse quietinho dentro da caverna, não Aham. saísse. Só que, fala isso pro homem das cavernas, que a comida estava lá fora, É isso. e a comida era o predador. Quer dizer, ele tinha que sair da caverna, caçar, Caçar. encontrar o predador, ele vai ficar com medo quando encontrar o predador? Aí ele tem que tomar. São 2 caminhos. Ou eu vou pra cima e mato o predador pra ter carne e comida Sim. e viver ali mais uma semana, pelo menos um mês, ou eu corro. Isso, Então, isso o teu mesmo. organismo ele é preparado pra isso, né? Sim. Então é produzido alguns hormônios no Ou seja, teu organismo. eu vou atrás de poder caçar quem Caça- é, quer me caçar. Exatamente. Então, assim, o seu organismo ele vai te fortalecer, ele vai te deixar com uma respiração ofegante, ele vai te deixar mais forte, os seus músculos vão se encher de sangue, porque vai acontecer isso. Ou você vai enfrentar, ou você vai fugir. Isso é muito interessante, porque, trazendo para eu vi esses dias, foi um documentário de uma tribo, e o próprio lugar ali, como é que eu posso dizer? Ele proibiu com que eles continuassem fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Eles iam atrás dos animais selvagens. Hum, Ali, o homem só mostrava que ele era homem quando ele ia lá, pegava aquele animal que matava ele e traz ele morto. hum.
Eu falei: "Caraca, Isnil, na vida do ser humano é É assim. assim". É todo dia. É assim. E é assim, ó, é o ambiente. Hum. Aqueles que estavam pequenininhos estavam já ali crescendo já aqui, isso aqui. Já é preparado. Eu já quero já ficar em tal idade que eu quero caçar o meu, trazer falei: "Caraca, Ismael, É isso isso. aqui". Meu, se cada pessoa que vê isso já pegar: "Opa, peguei aqui, o que quer dizer isso?". É aquele de estrave de fato. É assim, na verdade, nós somos preparados para esse enfrentamento todos os dias, né. As pessoas até falam, enfrenta um leão por dia, né. A Sim, pessoa sai de casa e enfrenta matar um leão por dia, né. Na verdade, nós somos preparados para isso todos os dias. Só que quando, a gente faz isso de forma inconsciente. Quando a gente tem clareza de realmente, depende só de mim. Então, por exemplo, você vai para uma empresa hoje, você vai lá fazer seu processo de vendas, de atendimento, administrativo e tal, mas a empresa não é sua. Se falir aquela empresa, se aquela empresa fechar as portas, você vai procurar outro emprego. O dono não. Ele não pode pensar assim. Ele precisa todos os dias, verdade. pensar em algo novo para trazer mais clientes e manter todo aquele sistema funcionando. Inovar, né, todos Inova os dias. Então, assim, todos os dias a gente está preparado para isso. Então, se você sabe que você precisa enfrentar esses medos para você conseguir chegar num nível mais alto, a pergunta é: por que não fazer? Que é o questionamento que eu tinha. Sim. Então eu já estava com uma certa experiência, eu já conseguia fazer minhas apresentações, já tinha meus alunos e tal. Eu falei: "Por que não estudar de novo? Estudar mais sobre isso?". Maravilha. Então eu continuava com medo. E aí eu fui atrás de mentores. Eu tenho 2 que eu gostaria de citar, porque são 2 pessoas bem Diga, importantes, né. pode dizer. No Brasil, o professor Reinaldo Polito, ele é o principal professor de comunicação e oratória que nós temos hoje. E eu fui fazer um treinamento com ele, porque eu queria entender essa questão de, apresentação que gerasse valor, conexão com as pessoas. Sim, E o outro é Tony Robbins, que eu fui para os Estados Tony Unidos para Robbins. estudar com o Tony, porque o Tony hoje é o principal treinador comportamental do mundo, né. E Sim, lá no Tony, a janela que me interessava de conhecimento muito bom. era entender o medo da humanidade, sabe, o medo que está dentro de cada um de nós, e por que que acontece, porque umas pessoas conseguem enfrentar esses medos e outras ficam presas nesse medo eterno. As pessoas passam uma vida sem se lançar, sem se tornarem protagonistas da própria história. Hoje no Destrave, a gente trabalha muito forte esse ponto, porque eu defendo uma linha, né, dentro do Destrave Online, que para você ter resultados importantes, você precisa aparecer, Tem que tem que aparecer, né. aparecer. Ainda mais hoje em Eu dia. defendo essa linha. Eu sei Hoje que tem, por exemplo, se você pegar um infoproduto, um e-book, você precisa aparecer. Você vai vender sim. um e-book, você faz lá o teu livro digital, posta numa plataforma e tem um link e você oferta. Mas quer vender mais? Quer vender em escala? Apareça. Apareça. É Fala sobre o verdade. produto, defende Sim. as suas ideias naquele produto, defende os resultados, né? Que a gente tá aqui tá falando de tirar a pessoa de um ponto ao outro, né? A construção de um produto, ele passa por uma promessa, né? A promessa é aquele resultado que você é capaz de gerar na vida da pessoa. Então, as pessoas elas não entendem isso, porque às vezes a pessoa fala assim: "Olha, eu tenho um produto digital, mas não vende nada". Aí eu vou olhar, não tem uma promessa clara. A promessa clara é: a pessoa ela tá num ponto, eu quero levar ela até outro ponto. Vamos colocar ponto A, a pessoa está no ponto A e eu quero levar até um ponto B. Esse caminhar de um ponto a outro é o que você é capaz de gerar de resultado, que aí vem Maravilha. a tua metodologia, né, que você fez para chegar no ponto B. Chegar ali. Só que a maioria das pessoas, o que que elas querem? É só o resultado. Isso mesmo. Não quero Então, passar pelo processo. pelo processo. Então, eu quando fui buscar esses mentores, essas pessoas para conversar, eu não queria o resultado, porque o resultado às vezes eu já tinha, né, já estava fazendo palestra e Sim, tudo, mas eu queria entender o o processo. processo. Ou A me seja, você foi ao a contrário, me né. mas todas as pessoas deveriam fazer isso. Então se você entender as Maravilha. metodologias, o que que é Sim, um método? Um método é um caminho para a meta. Então eu tenho sim. uma meta, eu preciso saber o que eu preciso fazer para chegar lá. Então se as pessoas fossem atrás das metodologias, elas entenderiam qual é o processo de vitória, de sucesso, de ganhos financeiros. Mas Maravilha. a maioria de nós não, a Não, maioria de nós, porque eu falo isso porque tem, às vezes você tem um sonho que ele te apavora e você só quer o resultado.
E você sabe que você tem que pagar o preço É para isso ter mesmo. resultado. Aí Aí você fala: "Ai, meu Deus do céu, mas, eu acho que não é o meu momento". é aonde que a pessoa quer o quê? Ir lá pra caverna. Exa Oh, meu Deus. sempre, Quer ir lá sempre. pra Isso vale caverna. para todos nós, que é inconsciente, Verdade. né. Teve algum, ou então alguns, mas você pode citar um ou então 2, que veio de Strave e que foi assim: "Olha, foi através", eu sei que tem diversos, Mm-mm. mas um, assim, que te tocou, falou assim: "Caraca, esse meu, olha, de fato, o que eu tô fazendo aqui tem Tem propósito". tem vários, né. Assim, Quando eu não, o sim, que que é o eu destrave, né? imagino que tem Dentro vários. dentro da nossa análise, o que que é um destrave, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei buscando entender, né. No digital, o destrave é, por exemplo, se a pessoa tem medo das câmeras, se ela só destravar o medo das câmeras, para mim já é um destrave incrível, eu já fico feliz. Então, por exemplo, quando eu falo para o meu mentorado: "Você precisa, aparecer para a sua audiência". E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas com acompanhamento, a gente mostrando que não é tão ruim estar do Hum, outro lado, na verdade é muito bom estar do outro lado. Eh, Se ele aparecer, ele vai gerar valor para a pessoa e ele vai gerar conexão, uma conexão muito maior do que não aparecendo, só através de posts. Então, eu acho que esse é o ponto, importante. O destrave no online, para mim, é isso. Quando você aparece e você consegue gerar valor, e a pessoa aplicou o que você ensinou. E o segundo destrave seria a venda, né. Então sim, ela criou um produto digital e ela fez uma venda. Quer dizer, a metodologia deu certo, maravilha. né. Então eu tenho, dentro do nosso grupo de mentorados, eu tenho as pessoas que destravam no online e é só começar a falar nas câmeras, e eu tenho as pessoas que têm faturamento. Aí se você me perguntar: "Saulo, mas você comemora mais destravar nas câmeras ou destravar as Opa, vendas?" Destravar nas nas câmeras. câmeras. Porque quando a gente destrava uma pessoa das câmeras e ela começa a levar a mensagem dela para o mundo, não dá para mensurar o que tá acontecendo ali, sabe. Primeiro porque essa pessoa, às vezes, ela é tímida, ela é insegura, Sim. ela é desconfiada das suas capacidades, ela tem crenças que limita ela. Então assim, vai muito além do que você só vê o resultado financeiro. E quando você vê, né, aquilo, e você saber: "Poxa, eu fiz É, parte fiz parte disso". disso. Isso é muito É bom, muito né, bom, é é muito bom. E a gratificante, venda é né. consequência. Fiz parte disso, A é. venda é consequência. Sim, é A venda é consequência. o que que é a venda, né? A venda é o teu toda a tua estratégia que deu certo. Então não tem como você aparecer para as pessoas, falar do que você gosta, do que você ama, ajudar as pessoas de fato, né, porque hoje você vai produzir conteúdo, você tem que levar uma mensagem que faz a pessoa agir, né. Eh, Defendo muito isso também, né. Não é só postar qualquer coisa, né. Eu preciso fazer a pessoa parar um minuto naquele conteúdo e pensar: "O que que eu vou fazer com isso?". Por exemplo, eu gravo um vídeo hoje, na esteira. Soltei agora recentemente no meu Instagram um vídeo eu fazendo a esteira. Sim, eu vi. Quando eu estou fazendo esse conteúdo, Sim, ali são 2 mensagens ali. Primeiro, cuide da sua saúde, né, cuida da sua saúde, faça uma esteira e tal. E depois eu estou falando o seguinte: você pode ser livre. Era 2 horas da tarde, sabe, eu estava treinando com meu filho, eu estava feliz pra caramba. Então, maravilha. assim, você pode ser livre, você pode, treinar com seu filho às 2 horas da tarde. Ah, mas você não consegue porque você está preso no escritório ou no consultório? Então você deveria ter um produto digital. Então a venda ela é consequência das suas decisões, sabe. E a primeira decisão é essa, é se livrar do medo. Tem mais pessoas precisando do seu pior conteúdo na internet, sabe, do que pessoas para te criticar. É Então isso mesmo, o seu pior conteúdo vai ajudar milhares de pessoas. verdade. Então o pior conteúdo, se for mesmo o conteúdo é raso, ele é fraco, não sei o quê, escada do conhecimento, que degrau você tá? Degrau 2. Tem mais pessoas acima de você ou abaixo? Muito mais abaixo. Degrau 1. Às vezes não estão nem no degrau da escada, tá no zero lá, né, e tá precisando de ouvir tua Hum, mensagem para ouvir a começar, tua voz né. ali Então no assim, é isso, sim, as pessoas precisam entender isso. Se eu tenho um maravilha. conhecimento,
e eu encontro um grupo de pessoas que precisam desse conhecimento, eu vou começar hoje, né? Eu Maravilha. vou destravar hoje na internet, né? Maravilha. Muito E bom. sem falar que a internet, ela deu voz para todo mundo, né? Poxa, Ela deu possibilidades para todo para mundo. muitas Muito. pessoas hoje em dia, a gente fala assim, né, né, tem pessoas que ainda tem, né, que: "Ah, mas todo mundo está na internet". Não é Tem gente que acredita nisso. eu falo pra a minha mãe, né, a minha mãe ela é comerciante. Quando ela foi para a internet, o número de pessoas em busca do produto dela, porque não era somente quem passava ali, já foi pessoas que não passavam ali. Hum, Poxa, estourou. hum. Foi muito bom isso. Tem pessoas que acreditam que já está saturado. Tem pessoas que eles já Já e é. não Não está. está, Meu, não tem tem como, muita não coisa tem ainda pra poder tem muita acontecer, coisa, tem muita é coisa. muita coisa nova que surge o tempo todo, sabe. Todos os Então, dias. todos os dias Tem tem. agora, esse robô digital que não é nem agora, vai, Hum, né, já tá já há já um tem tempo algum aí, tempo, mas o robô digital tem, né, pessoas que acham que é aqueles só no chat GPT, não é somente isso. Meu, quando eu fiquei sabendo do robô digital, eu fiquei: Hum. "Caraca, coisa muito top o robô Meu, a digital". inteligência artificial, Muito ela não veio top, para ou seja, atrapalhar, né, e assim. vai É, ela não veio para expandir a atrapalhar, muito mais. veio para ajudar. Então, é entender que a evolução na internet, ela tá acontecendo, tá muito rápida, isso é bom, né, porque às vezes a pessoa acha: "Só, mas tá mudando tudo e muito rápido", é bom, É ótimo. né, porque a gente, por exemplo, eu uso um aplicativo para fazer edição de vídeos, né, e esse aplicativo, o dono do aplicativo é concorrente do Instagram, que é a principal rede hoje para fazer negócios e é a que eu mais estou presente, né. O Instagram vai montar sua própria aplicativo de edição de vídeos. Sim, Então sim. olha Isso só, que nos ajuda? nos ajuda e você pode produzir conteúdos dentro do seu nicho, do seu negócio, ensinando as pessoas a usar esse aplicativo. É Então, isso mesmo. cada coisa nova que surge é uma nova possibilidade que tem para fazer as pessoas prosperarem no digital. Caraca, Eu vejo assim, eu acho que é sem limites. sem limites. Então é diferente, por exemplo, eu tenho um negócio físico. Eu consigo no máximo colocar dentro da minha unidade 40 pessoas, 50 pessoas, no máximo dentro de uma sala. Com a internet é Não ilimitado. tem É limites, ilimitado. não Nós tem fizemos limites. aulas que nós batemos 8.000 pessoas ao vivo. Caraca, Eh, Quando a gente deixa 24 horas, bate 15.000 pessoas de pico. amém. Então, assim, Eu ia falar aqui um glória a Deus, amém. Que entendeu? maravilha, isso é muito bom, É muito bom. muito bom. Você vá com o conhecimento, Hum, é muito bom, e sem é falar que muito bom. você ajuda também, né. Ajuda, Às vezes isso é ajudar tem pessoas, é muito pessoas bom. que elas não conseguem estar dentro de uma sala de aula ou comprar um curso. Verdade, isso mesmo. Então, esse é uma outro ponto que eu sempre respondo: "Lucivaldo, mas eu não consigo comprar, eu não tenho recursos, eu não consigo". Cara, tá tudo de graça na internet. A internet hoje, ela te possibilita aprender com tantas redes sociais, a ter Verdade. contato direto com os infoprodutores, né. E aí você pode estudar com essa pessoa, mas não é só receber a informação, que era o que a gente estava falando, né. A informação ela gera pensamento. Informação ruim te gera pensamento ruim. Então pensamento ruim gera sentimento ruim. Isso O mesmo. que que um sentimento ruim faz com uma pessoa? Ele paralisa a pessoa, Paralisa. porque a pessoa começa a sofrer, ansiedade. O que que é ansiedade? É ver algo no futuro e eu não conseguir realizar, eu não ter capacidade. No momento, eu não me vejo vivendo aquilo que eu estou vendo lá no futuro. É uma coisa boa, estou vendo, mas não consigo realizar hoje. Isso me traz frustração. O que Sim, que a frustração faz com a pessoa? Faz ela desistir. Então ela não tem resultado, ela desiste. Então você precisa se alimentar de boas informações, boas pessoas, para que você tenha bons pensamentos. Aí o bom pensamento faz você ter bom sentimento. O bom sentimento, ele faz você agir para o bem. Quer dizer, eu estou agora amparado com conhecimento, informações novas. Agora eu vou agir para ver. Quando você age, a resposta é um indicador. Então quer dizer, maravilha. o resultado que eu vou ter vai fazer eu parar, analisar, mensurar, ver se está bom, se está ruim. Se está bom, eu continuo. Se está ruim, eu vou estudar mais sobre isso aqui, essa área, Sim, mais conhecimento.
para eu melhorar os meus indicadores. Maravilha. Então, quer mudar resultado? Tem que buscar conhecimento, Conhecimento. entendeu? Então, não tem Verdade. desculpa, né? Não, Não tem, não tem desculpa. Hoje é ilimitado. não tem desculpa. Nossa, e eu vou te falar, eu li um livro chamado é, o nome do livro não foi o Poder do Subconsciente, foi ai, eu vou Poder do contar. hábito. Não, só sei que assim, que antigamente, para se formar, as pessoas se formavam, elas compravam, olha só, olha, isso já existia, Antigo. antigo. Elas compravam entendeu, aquele urso ali e vinha por correio. Hum. Ele ia lá, ele estudava, vinha a prova ali, ele fazia a prova, mandava, ou seja, era algo assim que Olhando para de antes. comparando com hoje, né? Opa, já É. caraca, se tu for ver, isso aí só foi o quê? Se atualizando. Sim. Só se atualizou. Fica, nossa, quando eu vi isso, eu falei: "Meu", A Força do Hábito, se eu não me engano foi esse. Ai, eu não me recordo mais do livro, Poder do mas hábito. o Poder do Hábito. Poder do hábito. Isso, mas é um livro muito bom mesmo. E Então, mas foi é isso. isso que eu tô falando. Se você, o conhecimento está disponível para todo mundo. Está disponível. Eu fui para o Japão, eu gostaria de contar essa história porque, Conta. às vezes, às vezes a pessoa não tem um resultado e a gente tá aqui falando sobre executar, né? Eu fui para o Japão e a gente foi fazer uma viagem dos sonhos, eu e meu filho. E chegando lá, eu tinha era um sonho, ir no Monte Fuji. Eu falei, não, eu preciso ir lá no Monte Fuji e tal. E no pé do Monte Fuji tem uma cidadezinha. Aí a gente tava ali conversando e tal, e surgiu uma história de um pesquisador. Ele coletava água da montanha e ele colocava no recipiente 1, recipiente 2. No recipiente 1, ele falava palavras negativas, xingava, falava mal, gritava, falava palavrão. No recipiente 2, ele falava palavras positivas, motivacionais, falava palavras de amor, de gratidão. E ele fez isso por um tempo. Congelou e fez isso por um tempo. Quando ele olha para o recipiente 1 que recebeu as palavras negativas, aquilo ali estava uma formação horrível. Espículas, não tinha nenhum tipo Sim, de coisa boa, de energia boa. Quando ele olhava para o recipiente 2, estava no formato de um diamante. Estava maravilha. lindo, maravilhoso. Ele falou: "Nossa, não é possível. Vou fazer esse experimento com arroz". Aí ele cozinhou o arroz, colocou no recipiente 1 e colocou no recipiente 2. Recipiente 1, palavras negativas, palavrão, xingava, falava mal. Recipiente 2, palavras positivas, amor, gratidão. Recipiente 1, o arroz apodreceu. Em 30 dias fazendo isso, o arroz apodreceu. No recipiente 2, o arroz ficou intacto, como se nada tivesse acontecido. O que traz de ensinamento pra gente? O que você coloca pra fora é muito do que você tem dentro. Verdade. Então, se você só abre a boca pra reclamar, isso vai voltar pra você, ó, Vai apodreceu o voltar. arroz, Verdade. apodreceu o arroz. Então, assim, isso vai voltar pra você. 80% ou até mais do nosso corpo é água, é É líquido. água, isso Então, se mesmo. você tá colocando pra fora muita reclamação, xingando, falando mal das pessoas, inveja, isso vai, de certa forma, voltar pra você e você não vai conseguir progresso. Sim, e é só olhar, né, para Ess como que está a sua vida, aí você começa: esse "Opa". é o único exercício Sim, que o ser humano é o único animal no mundo que esse exercício só o ser humano pode fazer, que é a observação. É observação. você se imaginar sentado ali naquela cadeira ali, ó, e você ficar observando os comportamentos daquele ser. E você decidir mudar aqueles comportamentos. É o único animal no mundo que pode fazer esse exercício, é o ser humano. Então a gente pode corrigir. A gente ainda pode ser salvo. Só Hum. que a escolha tem que ser agora, tem que ser hoje. Tem que ser Eu hoje, né, tem decido que ser fazer agora. diferente, eu decido mudar minha vida, eu decido prosperar, eu decido progresso, eu decido ser protagonista, é hoje. Ou seja, só coisas Só coisas boas, só boas. coisas boas Ó, e viver é maravilhoso. maravilhoso, né, e por que não, né, Às viver, vezes eu né, isso, vou né. eu moro na praia, né, Sim. e assim,
Foi uma decisão que a gente tomou. Eu não queria. Meu sonho é morar na praia, mas eu não queria fazer isso com 70, 80 anos de idade. Falei, não, eu quero viver na praia com novo, né? Quero ir pra praia, Maravilha. quero Sim. contemplar o belo novo. E aí, às vezes, a gente tá fazendo caminhada na praia e no final do dia, você vê aquele pôr do sol, né? É lindo. Maravilhoso. É Aí você lindo. tira uma foto e você fica olhando para aquilo e contemplando, e você fala: "Meu Deus, viver é muito bom". É muito bom. Então as pessoas precisam entender isso, porque deve ser muito chato. Eu não sei, essa vida que eu vou te contar eu não conheço, mas deve ser muito chato acordar 5 da manhã, 6 da manhã, se arrumar, pegar o busão, ir para o trabalho, ficar o dia inteiro, até o final do dia, voltar para casa cansado, chegar em casa à noite, sentar no sofá e ficar assistindo televisão. Nossa, nem Essa sabe. vida deve ser T muito dura. TV já sou assim, ó. Ai, Essa vida deve sério, ser muito eu vou ruim. eu vou eu vou saber te falar, eu tirei a TV da minha sala. Essa vida deve Eu ser falei: muito ruim. "Não vai mais entrar aqui", porque acontece, né, porque quando você está em casa, você tem controle. Então, assim, Hum, de mãe, né, de mãe de um a adolescente, mas quando você não está em casa, você não tem quer saber? Vou tirar a TV daqui. E foi muito bom. muito bom. Muito olha, ele já leu, acho que em 4 meses, ele leu 2 livros já maravilhosos. Aham. Foi um que ele amou, foi A Arte da Guerra. Falei: Ótimo. "Tu vai ler, tu vai Que ler". estilo. "Ah, mãe, eu quero esse meu livro". "Tu vai ler". E o outro foi, o Poder do Amanhã, que ele Maravilhoso. está muito bom. E eu falo pra ele: "Ó, agora você vai me dizer o que é que tá", e eu já, né, sei, né, porque já vai me dizer assim, foi muito bom ter mudado isso. E você já observa, através dele, novos Sim, comportamentos, né? novos Você com e eu vou, sabe, te falar, ele já é né, menino que já tem aquela assim, de família. hum, Eu que vou ser o que vai prover pra minha provedor, né? esposa e filhos. Ó, que legal. E eu só fico falando: "Amém, filho". Amém. É isso aí. Ou seja, né, é muito bom isso aí, você realmente mudar, você você ser uma das pessoas da sua família que vai romper essa barreira aí de pobreza, de só ficar reclamando e não agir. Sim, eu tenho um mentor que eu acompanho, eu acompanho ele desde 2020. Em 2020 eu entrei no programa dele de mentoria, chama Jacob Petri. E o Jacob, ele trouxe um conteúdo dentro das aulas, né, que ele fala muito sobre desenvolver o poder pessoal, né. E desenvolver o poder pessoal, para você se sentir confiante, seguro, protagonista, ter a sensação que vai dar certo, o seu viver vai dar certo, ele fala que você precisa juntar conhecimento e atitude. Olha só, conhecimento, aprender coisas novas e aplicar, ter atitude. Isso eleva poder pessoal. Faz com que você passe por qualquer ambiente e seja agente de soma. Às vezes a gente precisa observar, pensando nessa exercício que nós fizemos aqui de observador, se nós estamos somando por onde estamos passando, ou se nós só estamos tirando daquele ambiente ou das pessoas. Porque até energia, tirar da pessoa a energia é muito ruim. É muito ruim. Então, assim, se você entende que você é uma pessoa de soma, quer dizer, em qualquer lugar que você entrar, você vai ajudar as pessoas de certa forma, inclusive com a sua experiência, seu conhecimento, sua vida, que é até muito melhor, né? É prático. Sim, Aí a gente tá falando de pessoas boas, né. E maravilha. quando a gente vê isso numa criança, dá esperança, né. Com Que o certeza. mundo vai ser bem melhor. Oh, eu falo assim: "Olha que a mulher que se casar com o meu filho é uma mulher sortuda demais, vai, uma mulher sortuda demais". E foi muito bom, viu, ter você aqui hoje. Ai, que bom, Aprendi que bom. muito Eu tô mesmo. feliz também de participar. Muito bom, porque eu falo assim que, você falou sobre a amistade antes de, né, câmera aqui pra mim, vou te falar, foi um desafio Hum, estar aqui. Para mim ter iniciado isso aqui foi um desafio, principalmente por conta da gagueira. E quando eu ouvi falar assim: "Ó, tu vai ter que falar",
Enquanto tu não ir falando, você não vai tirar esse de estrave. E no comecinho assim foi, e agora e é de fato, você tem E a que sua história vai inspirar muitas isso outras mesmo. pessoas, porque às vezes as pessoas, assim, todo mundo tem limitação. Todos Todo nós mundo temos. E tem. isso vem lá da nossa Da infância, né. infância, que o pai e a Às vezes a mãe, criança vai né. fazer um trabalho na escola, Isso e mesmo. ela às vezes é o cabelo, Sim, a crítica vem do cabelo, às vezes a crítica vem da cor da pele, às vezes a sim. crítica vem por causa que ela tem espinhas no rosto, Uhum, que e ela usa óculos. né, óculos usa óculos. Então assim, Sim, essas travas vêm da infância. sim, E se a gente tem pessoas criticando ou não deixando a pessoa se expor, né, vai aumentando essas travas na pessoa, sim. vai aumentando Uhum. essas limitações. E quando a gente vê, por exemplo, você que: "Ah, eu vou enfrentar as câmeras, eu vou levar minha mensagem para o mundo", até eu que, há um tempo atrás, eu tinha muitos medos, seguranças de falar em público, quando eu encontro essas pessoas, são fatores motivadores, sabe. É muito Dizer o bom, seguinte: "Olha, exatamente, é muito bom estar desse lado é aqui, muito bom. e você também precisa vir para cá, você precisa pegar seu conhecimento, sua experiência, você vai encontrar o seu grupo de pessoas para você ajudar". Às vezes a sua limitação vai ser o ponto inicial para a vida de outras pessoas começarem, sabe. Às vezes você fala: "Pô, eu estava aqui inseguro, com medo, aí eu fui buscar conhecimento e eu resolvi dar um basta nas minhas dificuldades, na vida que eu estava vivendo, a vida de limitação, de pobreza, eu não co". Às vezes você fala: "Eu não consigo pagar minhas contas", e aí você decide dar um basta nisso, e aí você passou pelo processo de buscar conhecimento, encontrar mentores para sua vida e mudar a sua realidade. Só o fato de você contar essa história para alguém, já vai inspirar outras pessoas a começarem. Né, já vai falar para outras pessoas: "Caramba, se ele conseguiu, aí eu também posso, eu sou melhor que ele". Não Maravilha. faz isso criticando não, faz isso como ponto positivo Isso para você. mesmo, Se ele conseguiu, maravilha. eu também posso. É Eu isso mesmo. Não, já pra gente, né, ir parar, porque a Má já tá aqui já, Má. Tainara, a gente tem que encerrar. A Má já tá aqui já. Eh, aquele jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, ele falou assim que ele sempre colocava que na mente dele: "Eu sou melhor". O cara, sério, Ele é é um o baita jogador, ou né. seja, é o poder de fato de destravar, né, de romper. E foi muito bom mesmo, muito obrigada, gratidão, viu, por você estar aqui, por você ter compartilhado conosco essa experiência que eu sei que não foi nem 1%, tem muito mais aí, e é isso, tá bom? Que você hoje venha ter isso na a sua cabeça aí, na sua mente. Hoje eu tenho que destravar. E o bom é, de fato, você de ir extravar aqui, ó, no online. E aí eu te digo que é bom, porque eu estou vivendo isso. É fácil? Não é, porque tem um processo. Mas somente de e você começar e de ver que: "Opa, eu posso sim", é muito bom. Então que você tenha absorvido o que foi falado aqui hoje, porque eu tenho a certeza que muita coisa do o que foi dito hoje, você teria que pagar para poder ouvir. Você está ouvindo hoje de graça. Oh, maravilha! Somente aqui aonde? No podcast comigo, Tainara Araújo. Então nós nos encontramos na próxima quarta-feira às 20h. Não esquece não, hein. Até lá.